Olá pessoal, nessa primeira aula do canal a gente vai tratar do tema regra de 3. E aqui a gente vai ver tanto a regra de 3 simples quanto composta e como é que esse conteúdo é cobrado nas provas de concursos públicos e vestibulares. Então vamos lá. Logo de cara a gente tem dois exemplos, um de regra de 3 simples e um de regra de 3 composta, para verificar como é que esse conteúdo é cobrado, né, nas provas. Então, para quem não sabe, uma regra de 3 simples ela tem apenas duas grandezas que são analisadas no problema. E uma regra de 3 composta tem mais de duas grandezas analisadas no problema. Para você que não sabe ainda o que é uma grandeza ela é uma propriedade ou uma característica mensurável de um objeto ou elemento. Né? Então, são aquelas características que a gente pode quantificar, né? Dar um valor. Aqui a gente tem os exemplos altura, velocidade, área, tempo e quantidade. E aí, no problema de regra de 3, são grandezas desse tipo que serão analisadas, né? Que serão relacionadas no problema. Geralmente, o que acontece? O problema vai pedir para você calcular o valor de uma das grandezas, sendo que ele vai dar o valor das demais grandezas, né? Os outros valores. Voltando aqui, só para esclarecer como é que é cobrado, a gente vai ler o primeiro exemplo de uma regra de 3 simples. Digamos que uma fábrica de brinquedos consiga produzir 500 peças diárias com apenas 12 funcionários. Quantos funcionários são necessários para produzir 750 peças diárias? Então, aqui a gente pode verificar como é que isso é cobrado, né, numa prova. Basicamente, o enunciado terá duas situações, uma situação anterior, na qual ele vai informar todos os valores das grandezas. Então, por exemplo, aqui, numa fábrica de brinquedos são produzidas 500 peças diárias. Essa é uma das grandezas, número de peças diárias produzidas, com apenas 12 funcionários. Então, os funcionários é a outra grandeza, né? Número de funcionários que produzem essas peças. Então, como você pode ver na primeira situação, ele dá o valor das duas grandezas. E aí, na segunda situação, ele informa o valor de uma das grandezas e pede para calcular o da outra. Então, aqui ele aumenta o número de peças, né, para 150 peças diárias produzidas e quer saber quantos funcionários são necessários. Então, esse é um exemplo de regra de 3. Esse aí é o tema que é cobrado, o tipo de questão que é cobrado desse tema. E para a gente resolver isso, para calcular o valor da grandeza desejada no problema, a gente tem que saber o conceito de proporcionalidade, né? O que são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Sabendo isso, a gente vai para as próximas etapas de resolução. Então, vamos lá entender como é esse conceito de proporcionalidade. Bom, a gente tem os tipos de proporcionalidade que são grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais, como o nome diz, elas têm uma relação direta, uma relação no mesmo sentido. O que isso quer dizer? Quando eu tenho o aumento de uma das grandezas, consequentemente a outra aumenta. Ou quando eu tenho a diminuição, consequentemente a outra diminui. Então, como exemplo aqui, a gente tem o lado do quadrado e a área do quadrado. Essas são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu aumento o lado de um quadrado, consequentemente a área desse quadrado é aumentada. Da mesma forma, se eu diminuo o lado do quadrado, a área desse quadrado diminui também. Contrariamente, não, as grandezas inversamente proporcionais, quando eu aumento, a outra diminui. E quando eu diminuo uma das grandezas, consequentemente a outra aumenta. Isso na mesma proporção, claro. Então, aqui como exemplo, a gente tem a velocidade e o tempo. Vamos supor que você vá numa velocidade no seu veículo e deseja chegar em determinado local. Se você tem uma redução nessa velocidade, você demorará mais tempo para chegar no local. Por isso, as grandezas são inversamente proporcionais. Da mesma forma, claro, se você aumenta essa velocidade, você levaria menos tempo para chegar no mesmo local. Então, com esses conceitos, a gente pode ir para os passos de resolução de qualquer regra de 3. Né? Então, esses são os 4 passos desse método de resolução, um método muito bom. A gente consegue resolver quase todas as questões, regra de 3 simples ou composta. Os passos são construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie. Em seguida, identificar a grandeza requerida no problema, ou seja, aquele x, né? Qual a grandeza em que ele não deu o valor, que ele está perguntando o que ele quer que a gente calcule. Terceiro passo, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E por último, montar a equação e encontrar o valor da grandeza, o valor x. Então vamos lá para um exemplo de regra de 3 simples.
Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso se queira construir um muro de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, aqui é a primeira etapa do problema, né? Construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie. Como é que funciona essa tabela? A gente tem nas colunas o agrupamento das grandezas da mesma espécie. Então, a gente tem a grandeza tamanho do muro na primeira coluna e a grandeza quantidade de tijolos na segunda coluna. E aí, nas linhas, a gente coloca a situação anterior do problema e a situação posterior, na qual ele quer saber o valor de uma das grandezas, dado a alteração no valor de outra. Então, o que aconteceu aqui? Anteriormente, na situação antes, a gente tem 12 metros, um muro de 12 metros, que é construído utilizando-se 2.160 tijolos. Essa aqui é a situação antes. E aí, posteriormente, o muro é aumentado para 30 metros. Então, a gente tem situação depois. E aí, o que é que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de tijolos necessária para construir esse muro. Então, essa é a próxima etapa, né, do problema, que é identificar a grandeza requerida, a grandeza que ele quer saber o valor. Então, aqui é a segunda etapa, identificar a grandeza que ele quer saber, a quantidade de tijolos necessários. Então, está aqui identificado de azul a grandeza requerida, a quantidade de tijolos. Próximo passo é identificar se essas grandezas são inversas ou diretamente proporcionais. Como é que isso é feito? A gente faz isso da seguinte forma. Na grandeza pedida no problema, aquela que está o x, você vai fixar uma seta orientada para cima. Fixando essa seta orientada para cima, você vai analisar se a outra grandeza é inversa ou diretamente proporcional. Se ela for direta, você coloca a seta no mesmo sentido. Se ela for inversa, você coloca no sentido oposto. E como é que isso é feito? Fixando a grandeza, então aqui a gente tem quantidade de tijolos, a gente analisa que impacto a alteração da outra grandeza gerará nessa grandeza que foi fixada. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem fixa a quantidade de tijolos que a gente quer saber e a gente tem alteração na outra grandeza. Qual é a alteração na outra grandeza? É um aumento no tamanho do muro. O muro aumenta de 12 metros para 30 metros. Então, uma alteração no tamanho do muro para mais, se eu aumento o tamanho do muro, qual é a consequente alteração na grandeza que foi fixada? É nesse sentido que você tem que fazer essa comparação. Se eu aumento o tamanho do muro, consequentemente eu vou precisar de mais tijolos para construir esse muro. Então, por isso as setas estão orientadas no mesmo sentido, porque elas são diretamente proporcionais. Uma vez que eu aumento o tamanho do muro, eu aumento a quantidade de tijolos necessários. Caso as grandezas fossem inversamente proporcionais, a seta aqui do tamanho do muro estaria no sentido oposto ao do sentido fixado, né, da grandeza fixada. Então é isso, pessoal. Com isso, você vai montar a equação. Como é que essa equação é montada? O valor da grandeza, x, vai ser calculado da seguinte forma. Então, você já isola o x e coloca igual a uma fração na qual o numerador, ou seja, a parte de cima, vai conter os valores cortados pelo x quando se traçam retas perpendiculares e paralelas que cortam esse x. Então, aqui na tabela, para ficar mais claro, você identifica onde está o x, faz uma reta vertical, uma reta horizontal que passa por x e verifica quais valores foram cortados. Então, aqui a gente tem o 2.160 e o 30. Esses valores ficam no numerador da fração, na forma de multiplicação. E o valor que não foi cortado, no caso aqui apenas o 12, vai para o denominador. Aí, resolvendo essa fração aqui, você acha o valor da grandeza, né? Da grandeza x que foi pedida no problema. Então, esse é o método. É só repetindo, isola o x, identifica o x na tabela, traça uma reta vertical e uma reta horizontal, verifica os valores que foram cortados. Os valores que foram cortados ficam em cima e os valores que não foram cortados ficam embaixo. Daí resolve a equação e acha o valor de x. Então vamos para um próximo exemplo. Márcia leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Então vamos lá, primeiro passo, construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie. Aqui estão as grandezas nas situações antes e depois. A gente tem a primeira grandeza, é o número de dias que Márcia demora para ler o livro, aqui na primeira coluna, e a velocidade que ela lê, né? Número de páginas por dia
que são lidas pela máxima. E aí, novamente, identificamos a grandeza requerida no problema. Qual que é a grandeza requerida no problema? O problema quer saber em quanto tempo ela leria o mesmo livro. Então, a grandeza pedida no problema é o tempo que ela demora para ler o livro. Então, está aqui identificado de azul. Identificando a grandeza requerida, a gente vai analisar a proporcionalidade. Da mesma forma, como é que isso é feito? Eu vou fixar a grandeza que ele está pedindo, então, em quanto tempo ela lerá o livro. E analisar que alteração na outra grandeza vai gerar na grandeza fixada. Então, se eu diminuo, que foi o que aconteceu, né, a velocidade com que ela lê as páginas. Se eu diminuo a velocidade com que ela lê as páginas, ela vai demorar mais tempo para ler esse livro. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Só repetindo aqui, é fixada a seta da grandeza que está sendo pedida e aí é analisado que impacto uma alteração na outra grandeza gera nessa grandeza requerida. Então, o que aconteceu com a velocidade que ela lia o livro? Diminuiu. Ela lia 15 páginas por dia e passou a ler 6 páginas por dia. Então, se essa velocidade diminuiu, aumenta o tempo necessário para ler esse livro, a quantidade de dias necessária. Por isso, as setas estão orientadas em sentidos opostos. Fazendo isso, a gente vai montar a nossa equação agora da seguinte forma. A fração da grandeza requerida no problema se mantém como está, então seria 4 sobre x. E a fração oposta, a outra fração da outra grandeza, será invertida, uma vez que ela está inversamente proporcional à grandeza fixada aqui. Então, no caso, como seria 15 sobre x, essa grandeza vai ser invertida para 6 sobre 15. Então, a gente pode verificar aqui que teve a inversão da outra grandeza, uma vez que ela é inversamente proporcional àquela grandeza pedida no problema. Com isso, novamente, no nosso método, a gente vai identificar o valor x, traçar uma reta vertical, traçar uma reta horizontal, identificar quais valores foram cortados na tabela. Então, os valores cortados vão para o numerador da fração, aqui 4 e 15, né, na forma de multiplicação, e o valor não cortado vai para o denominador. Resolvendo a equação, a gente acha x igual a 10 dias. Aqui só para observar, no caso quando você resolver a questão, você identifica se ocorreu um valor de acordo com a proporcionalidade que você identificou. Como assim? Ora, se eu identifiquei que reduzindo a quantidade de páginas lidas por dia, eu aumentaria o número de dias necessários. Então, eram 4 dias antes. O que aconteceu com o número de dias? Realmente aumentou, então foi para 10 dias. Então, é isso. Próximo slide, a gente vai ver um exemplo de regra de 3 composta para finalizar a nossa aula. Então, vamos lá. Eu peço que vocês redobrem a atenção nesse exemplo, né, uma vez que os exemplos anteriores são pouco cobrados em provas, tendo em vista a facilidade de resolução da regra de 3 simples. Então, geralmente são cobrados mesmo questões de regra de 3 composta, que são questões com mais de 2 grandezas, né? Geralmente é cobrado até questões com 4 ou 5 grandezas, uma questão de vestibular ou concurso público. Portanto, vamos lá. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, a altura do muro, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então, vamos lá. Primeiro passo é construir a tabela agrupando as grandezas. Então, as grandezas são a quantidade de pedreiros que vão construir o muro, como a gente pode ver aqui, 2 pedreiros, o tempo necessário para construir esse muro em dias, levam 9 dias, e a altura do muro que é construído, que é a altura do muro. Novamente, nas linhas da situação anterior, na qual ele informa todos os valores, a gente pode ver aqui 2 pedreiros, levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. E a situação posterior, na qual ele tá pedindo para calcular uma das grandezas, que é a próxima etapa, né? Identificar qual é essa grandeza que ele está pedindo. Então, a grandeza que ele está pedindo é o tempo necessário para completar um muro. Qual será o tempo necessário? Então, o segundo passo foi feito aqui, identificar a grandeza requerida no problema, o tempo necessário. Com isso, essa grandeza é fixada. Então, a gente vai para o próximo passo, calcular a proporcionalidade das outras grandezas em relação a essa que foi fixada. Não esquecer disso.
Então, fixa uma seta orientada para cima na grandeza que é pedida no problema, que é o tempo, e aí analisa a proporcionalidade das outras grandezas em relação a essa. Então, vamos lá. Se eu aumento a altura do muro, o que acontece com o tempo necessário para construir esse muro? Também aumenta. Então, essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Por isso, a seta orientada no mesmo sentido. Já a quantidade de pedreiros. Se eu aumento a quantidade de pedreiros, o tempo necessário para construir esse muro diminui ou aumenta? Diminui. Ora, se eu tenho mais pedreiros trabalhando, consequentemente eu precisaria de menos tempo para construir esse muro. Da mesma forma, se eu tivesse menos pedreiros trabalhando, eu precisaria de mais tempo. Então, as grandezas são analisadas isoladamente em relação à que foi fixada. Né? A gente analisa a altura do muro e qual o impacto dela no tempo, e aí analisa a quantidade de pedreiros e qual o impacto dela no tempo. Por que sempre em relação ao tempo? Porque o tempo é o que está sendo pedido na questão aqui. Então, a gente está vendo o X aqui, ó, é a grandeza que está sendo pedida. Não esqueçam sempre avaliar a proporcionalidade da grandeza com base na que foi fixada por estar sendo pedida na questão. No próximo passo, a gente vai fazer a inversão dessa fração aqui, né? Uma vez que ela é inversamente proporcional, como você pode ver, a altura do muro aqui ela é diretamente proporcional, então permanece a mesma, e a quantidade de pedreiros é a inversa, então ela será invertida essa fração. A gente pode ver aqui que a fração foi invertida, né? A gente tinha aqui no slide anterior 2 sobre 3, e aqui a fração vai ser invertida para 3 sobre 2. Com isso, a gente vai para o último passo do método de resolução, né? Onde está o x, a gente vai traçar uma reta vertical, uma reta horizontal, identificar quais os valores foram cortados. 9, 2 e 4. Esses valores vão na forma de multiplicação no numerador. Os valores não cortados, 3 e 2, vão para o denominador, a parte de baixo, né? 3 e 2. Resolvendo a equação, a gente chega em x igual a 12 dias. Então é isso, pessoal. Esse é um método bem simples para resolver com a maioria das questões de regra de 3, seja simples ou composta. E eu espero ter ajudado aí, espero o feedback de vocês, uma vez que é a primeira aula desse canal, né? Com certeza vão ter vários problemas aí. Então eu espero que vocês mandem as sugestões de vocês e comentem. E muito obrigado.